agradecer, levar os nossos pensamentos a Deus, né? A partir desse momento, levamos nossas vibrações, nosso pensamento ao alto, pedindo a proteção da espiritualidade, pedindo o amparo ao palestrante de hoje, né? Que nos conduzem ao conforto, né? Em nossos corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas falhas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um Evangelho Online em nossa casa, né? Hoje o Guilherme já fez a oração para nós, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis, eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus, as nossas necessidades, é necessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas. Nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou no outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destrói a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. E assim, então, iniciando agora propriamente dito, né, o estudo da noite. Hoje será a nossa companheira do exterior, Sônia, lá de Jericoara, para nossa alegria, lá da casa de Eurix Barçanuco, né? Ela vem hoje para nós falar de um tema assim propício, né? Que muitas vezes nesses momentos que nós estamos passando recluso, tem hora que a gente fala, será que as minhas preces estão sendo ouvidas? Será que a minha prece está tendo uma eficácia? Então, seja bem-vinda, nossa amiga Sônia. A palavra é sua, minha amiga. Que os bons amigos lhe protejam, lhe abençoe, para que você possa transmitir tudo aquilo que você preparou para nós com tanto carinho.
Seja bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite, meus queridos irmãos. Tânia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de, nesse momento, estarmos unidos através da prece, nos tornando pontinhos de luz, né? A iluminar locais, iluminar cidades, lares, porque nós sabemos que através das nossas vibrações, através das nossas preces, nós iluminamos. Então, neste momento, nós somos pontinhos de luz, né? A iluminar vários locais. E isso é muito verdadeiro, nós temos que acreditar muito nisso. E quando a Tânia fala, né, do momento que a gente está vivendo, será que a nossa prece está sendo eficaz? Com toda certeza, né? Jesus já dizia que onde dois ou mais de seus filhos estivessem reunidos ali, ele estaria. Nós não estamos nos reunindo fisicamente como nós gostaríamos, mas estamos nos unindo em oração, estamos nos unindo através das redes sociais, né? Através dos nossos pensamentos. E para os nossos pensamentos não há distância, não há barreiras. Então estamos todos conectados e unidos na mesma sintonia, rogando sempre por algo positivo, por algo bom para todos nós. Então, isso é muito importante e, com toda certeza, é muito eficaz. Péricles, por favor, pode passar para o próximo slide. Na Revista Espírita, lá em 1866, né, estava esse textinho que eu achei interessante colocar para iniciar o nosso estudo. Todos os povos oram, do selvagem ao civilizado. Aí são levados pelo instinto, e é o que os distingue dos animais. Sem dúvida, oram de maneira mais ou menos racional, mas, enfim, oram. Os que, por ignorância ou presunção, não praticam a prece, formam no mundo insignificante minoria. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Então, todos nós acreditamos, sim, lá no nosso íntimo, que nós nos conectamos com uma força superior através da prece, né? Através da oração. E essa força, essa fé que nós temos, independe de religião, independe de nacionalidade, independe de tudo, né? Nós temos dentro de nós essa centelha divina e essa sementinha da fé e da crença de que através das nossas conexões com o plano maior, as nossas preces são ouvidas, são atendidas. E é interessante quando diz que isso nos difere, né, dos animais irracionais, porque nós temos a noção do que é necessário para auxiliar não só a nós mesmos, mas os demais irmãos, uma atmosfera global, né? Nós temos essa noção, essa consciência. E é muito importante a gente, nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo, que eu costumo dizer que é um momento muito especial, que é um momento muito importante para todos nós, para o nosso despertar de consciências, para o nosso despertar para as reais necessidades, né? É muito importante a gente fortalecer a questão da eficácia da prece nas nossas vidas, nos grupos de estudo, no Evangelho no lar, né? Em momentos particulares que a gente pontualmente se reúne através dos pensamentos para orar. Isso é muito importante e ajuda muito neste momento, principalmente nos quais nós estamos vivenciando tantas dificuldades aos nossos olhos, né? Aos olhos de Deus é necessário, nós sabemos disso. A espiritualidade tem nos orientado a todo momento também em relação a essa necessidade, né? Mas aos nossos olhos ainda, muitas vezes é assustador. Então é o momento da gente se unir em esperança, e não esperança de esperar, né? Eu espero que tudo se resolva, mas a esperança de esperançar, aquela esperança que nos move,
Como que a gente se move? A gente se move através da oração, através do auxílio ao outro, né? Do estender de mãos, de ouvir, de emanar boas energias, de auxiliar materialmente falando, sim, porque o momento também pede isso, né? E eu costumo reforçar muito que nós não podemos, de maneira alguma, e eu tenho percebido isso, graças a Deus, não só entre os irmãos espíritas, mas de uma maneira geral, que nós não podemos usar o isolamento social como desculpa para o abandono material e espiritual das pessoas, né? Então, é um momento que nós precisamos nos unir de várias maneiras, e nos unir na prece é uma delas. Pode passar, meu irmão, por favor. E aí, no Livro dos Espíritos, lá na questão 659, está, né? Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, orar a Deus e pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunhão com ele, em comunicação com ele. Pela prece, pode-se, né? Tá uma letrinha errada ali. Propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Muitas vezes, nós só nos lembramos de orar para pedir, né? Muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus e agradecer a Ele por tudo. Porque até nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente acha que está tudo fora do lugar, que está tudo fora de contexto, que está tudo errado, é momento de louvar a Deus e agradecer, né? É momento da gente dizer, meu Deus, faça com que eu entenda o que está acontecendo e que eu tire o máximo de proveito desse momento, dessa situação, que é única, né? Que será única nessa minha encarnação e eu preciso dela para evoluir. Então, que a gente agradeça, que a gente louve a Deus e a espiritualidade, a amiga que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos assistindo, que não desistem de nós, né? Não desanimam da gente, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas constantes, aqui ao nosso lado o tempo todo. Então, olha as maneiras que nós temos para orar: louvar, pedir e agradecer. Vamos lá. Aí nós vamos para 661 também do Livro dos Espíritos, que diz: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Nós pedimos através das nossas orações, né? Que Deus nos perdoe, que Deus nos dê novas oportunidades, que nós erramos, mas que nós não queremos mais errar. Então, a gente pede sempre para Deus para nos perdoar das nossas faltas. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, as nossas orações, as nossas preces, elas têm que ser aliadas à mudança de comportamento, né? Quando nós nos colocarmos diante de Deus, diante da espiritualidade, para orar, pedindo o perdão das nossas falhas, das ofensas que nós cometemos aos outros, nós temos que nos propor a essa mudança. Nós temos que aliar a nossa prece à boa vontade, à vontade de uma transformação moral, né? Muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, né? Seja feita a sua vontade. Mas lá no meu íntimo, muitas vezes eu falo, mas que a sua vontade coincida com a minha, né?
Então, muitas vezes, nós queremos algo, mas nós não queremos mudar para que isso aconteça. Ah, eu nasci assim mesmo, sou assim mesmo, quem tiver que gostar de mim, que goste de mim desse jeito, né? Mas não. Se nós reconhecemos que nós estamos errando, nós temos que ter em mente a necessidade da mudança para não errar mais. Ou pelo menos não errar mais naquele ponto que nós erramos, né? Poderemos errar outras vezes, em outras situações, com certeza isso irá acontecer, mas naquela situação, naquele mesmo contexto, eu não errarei novamente. Por quê? Porque eu despertei para a necessidade de mudança. Eu despertei para a necessidade de me reformar, de me modificar, né? E aí, quando nós pedimos para que ele nos perdoe, ele perdoa. Ele sempre perdoa e, como eu disse, ele não nos desampara, né? Muitas vezes nós recalcitramos no erro, nós cometemos os mesmos erros várias vezes, mas ele está ali firme do nosso lado. A espiritualidade amiga está ali a postos o tempo todo para nos auxiliar, né? Vamos lá. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Palavras do nosso amado Emmanuel. E aí, mais uma vez, a gente vem reforçar a questão da transformação, né? Não adianta a gente orar o tempo todo se a gente não buscar essa transformação moral, essa mudança de comportamento para o bem, essa mudança de comportamento para a nossa evolução espiritual. Não é isso que a gente busca aqui como espíritos encarnados? Não é a nossa evolução? E como diz o meu querido amigo Jamil, né? Uma coisa é certa, estamos todos condenados à evolução. E aí, se nós ficarmos, como se diz, né, na linguagem bem popular, maçã no barro, a gente não evolui, a gente estaciona. Então, né, Emmanuel vem através dessa mensagem, através dessas palavras, dizer, né, a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Mas, no entanto, mostra o que deve fazer, né? Mostra onde é que precisa ser arrumado, onde é que está desarranjado e precisa arranjar, onde que está bagunçado e precisa organizar, né? Então, através das obras básicas, principalmente do nosso amado Evangelho, né? Que é o nosso livro de cabeceira que fala das leis morais, nós aprendemos com muita clareza e com muita propriedade, porque a espiritualidade é tão sábia e tão amorosa que nos ensina de uma maneira tão clara, né? O que nós precisamos fazer para que a gente consiga melhorar? Mudança de comportamento. E aí nós voltamos na palavra esperança, né? Que não é a esperança de esperar, é a esperança de esperançar, é a esperança de se mover, de fazer algo para que as coisas aconteçam, para que as coisas se resolvam. Hoje, no atual contexto que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer, né? Alguns momentos nós podemos esperançar para que as coisas se resolvam. Nós podemos orar, mas não apenas orar. Nós temos que orar, nós temos que contribuir para que
a pandemia cesse, para que o vírus pare de circular no nosso planeta, no universo todo. E como nós fazemos isso? Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, não negligenciando essas orientações, não imaginando que, comigo não vai acontecer, com alguém da minha família não vai acontecer, né? Mas isso, Sônia, vai acontecer com as pessoas que tiverem que acontecer. Eu creio nisso também. Porém, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, de compromisso, né? Nós não estamos encarnados neste planeta, neste momento, por acaso. Nós estamos aqui para contribuir de alguma maneira para a evolução, para a regeneração planetária que nós tanto almejamos. E aí, essa fala de Emmanuel vem para nos alertar sobre isso, né? A prece sem ação, ela fica um pouco ineficaz. Então, nós precisamos nos mover, sim, contribuir, sim, orientar aqueles menos esclarecidos. Muitas pessoas não veem televisão, muitas pessoas não têm acesso ao álcool em gel, a máscaras. Nós temos condição? Vamos contribuir. Vamos distribuir máscaras, vamos distribuir álcool em gel e vamos orar para melhorar as energias planetárias, né? Vamos lá? Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e dar-se vós a buscai e achareis. Né? Está no Evangelho, no textinho que a Tânia leu para nós. Batei e abrir-se-vos-á, porque tudo que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, que lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Isso está no Evangelho, né? E aí a gente percebe que, como eu disse, nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós sabemos disso. E tudo nos é dado conforme a nossa necessidade e conforme o nosso merecimento. Muitas vezes, nós deixamos tudo nas mãos de Deus, deixamos tudo nas mãos da espiritualidade. Mas, hoje nós temos a ciência a nosso favor, nós temos a vacina chegando aí, nós temos medicamentos, nós temos médicos, nós temos, infelizmente hoje nem tanto, está bem escasso os recursos, né? Mas nós temos recursos para a gente se curar muitas vezes. E aí a gente fala assim, não, vamos deixar nas mãos de Deus, eu não vou procurar médico, não, eu vou ficar bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é fé cega. E a doutrina espírita nos diz que nós temos que ter fé raciocinada. E a fé raciocinada nos diz que nós temos sim que usar os recursos que nós tivermos em mãos. Por quê? Porque se eles chegaram até nós é porque Deus permitiu, é porque a espiritualidade permitiu. E quantos espíritos não estão trabalhando incansavelmente para ajudar a medicina da Terra neste momento? Quantos médicos desencarnados, quantos espíritos não estão auxiliando os nossos médicos, os nossos irmãos da linha de frente na batalha, renovando as energias, contribuindo na medicação para os pacientes, né? Então, isso é por quê? Porque é nosso merecimento.
Porque não é para a população planetária ser dizimada. É sim para a gente acordar, para a gente despertar, né? Para a gente perceber a importância da mudança, para a gente perceber a importância da oração, a importância dessa comunhão com Deus e com a espiritualidade amiga. Nós estávamos, muitos de nós, nos afastando desse contato, nos afastando dessa conexão, né? E aí chega a pandemia e muitos de nós desperta, muitos de nós acorda, né? Para que as coisas mudem, para perceber as reais necessidades da vida. E uma das reais necessidades da vida é a oração, né? Em todos os momentos, como eu falei ali atrás, para louvar, pedir e agradecer. Então, em todos os momentos da nossa vida, é momento de orar. Oro para agradecer, oro para pedir e oro para louvar a Deus, né? Aos benfeitores amigos que não nos desamparam, que não nos deixam sozinhos nunca, né? Então, a importância da gente sempre reforçar isso na nossa mente, nos nossos corações, nos corações dos nossos irmãos. Quantos irmãos hoje em dia buscam a nós? Fala assim, Sônia, ou Tânia, ou Péricles, ou qualquer um de vocês que estão comigo nessa noite tão maravilhosa. Eu não estou muito bem hoje, estou precisando de uma prece, de uma oração, de um passe à distância, né? Isso são muitas pessoas que estão precisando. E muitos que não têm acesso a nós. Então, a gente se une em oração e a gente sabe da força que nós temos. A gente sabe da força que tem os nossos pedidos juntos, sendo entregues à espiritualidade, sendo entregues a Deus, né? As nossas súplicas, com toda certeza, elas são atendidas. Ah, mas está demorando demais. Não, está demorando o tempo necessário. Às vezes, nós achamos que não vai passar. Mas vai passar, porque tudo passa, né? Como diz Maria Santíssima a Chico, em um momento de desespero dele, né? Que Chico fala para Emmanuel, Emmanuel, eu queria muito uma orientação espiritual, porque está tão difícil, são tantos problemas, eu não sei o que fazer. Se Chico falava isso, imagina nós, né? E aí, Emmanuel, tá, eu vou procurar uma orientação para você, Chico. Em um dado momento, Emmanuel volta e fala para ele, Chico, eu trouxe a resposta para a sua indagação. E Chico, todo feliz da vida, fala, só um minuto, Emmanuel, vou tomar nota. E vai, pega blocos de papel e lápis, né? E vem, coloca-se a postos e fala, pode falar, Emmanuel, sou todo ouvidos. E Emmanuel diz para ele, Maria Santíssima manda dizer a você, tome nota, Chico, isso também passará. E ele toma nota e fica esperando as próximas palavras, né? E aí ele olha para Emmanuel e fala, só isso? E Emmanuel diz, só isso. Ela manda dizer a você que nos momentos de dificuldade, lembre-se dessa frase, isso também passará. E nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, lembre-se dessa frase, passará. Né? E aí vem outras palavras nos orientando, que nós não estamos sozinhos, que Jesus está no leme dessa nau, né? E não deixará com que a gente vá à deriva, estará sozinhos em nenhum momento. E nós temos que acreditar, confiar, porque realmente nós não estamos sós, né? E lembrar com muito amor dessas palavras de Maria Santíssima. Isso também passará.
porque vai, né? E como nós estaremos depois que tudo isso passar? Eu costumo dizer que eu espero de todo o meu coração que a gente não volte ao normal, que é daqui para melhor, né? Voltar ao normal é voltar ao que a gente era antes de tudo isso começar, há mais de um ano atrás. E se começou é porque não estava bom com esse normal que a gente acha, né? Então é momento de mudança, é momento de transformação. E a nossa transformação, ela começa com oração, ela começa com a nossa fé, né? Vamos lá? Em um dado momento, Simão Pedro pergunta para Jesus assim, mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus fala assim, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechando a porta, orai ao Pai no íntimo, e o Pai que vê no íntimo vos recompensará. E aí a gente para pensar, que quarto é esse que Jesus pede para a gente entrar e fechar a porta? Aqui dentro. Jesus pede para que a gente reflita, que a gente faça uma introspecção, que a gente vá para um cantinho de preferência, um lugarzinho sossegado, entre em comunhão com nós mesmos e com Deus, com a espiritualidade amiga, né? E ore. E precisa ser uma oração decorada, Sônia? Não. São palavras vindas do nosso coração. Porque muitas vezes a gente faz preces enormes, mas da boca para fora, no automático, né? Ao passo que se a gente está em um lugar que não dá para orar por muito tempo, se você se conectar e pedir, Jesus, me proteja, Jesus, me ajude neste momento que eu preciso muito. Se você fizer isso de coração aberto, pode ter certeza, essa é a oração mais bem-vinda que Jesus espera de cada um de nós, que Deus espera de cada um de nós, né? É claro que existirão situações em que nós vamos precisar orar no meio de uma tormenta, no meio de um turbilhão, em um determinado local que a gente não vai ter um espaço adequado, que a gente não vai poder ir para um cantinho silencioso, vai. Mas sou eu com Deus. Sou eu com os benfeitores amigos. A gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Parece que a gente fica desligado, desconectado de tudo que está à nossa volta. E a gente consegue se conectar com o plano maior. E as nossas orações são ouvidas com toda a certeza. Com toda a certeza. Nem sempre, isso é muito importante a gente frisar, nem sempre as minhas orações serão atendidas da maneira como eu gostaria, né? Porque nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. Mas com toda certeza, as nossas orações são atendidas. Aí depois, lá na frente, a gente vai perceber, né? Nossa, não era o momento. Não era para ser agora. Não era para ser assim, né? E aí a gente começa a perceber. Só um segundinho, gente. Deixa eu só... E aí a gente começa a perceber, não era para ser assim mesmo. Olha, se tivesse sido como eu pedi, né? Eu não teria conseguido agora isso que eu estou conseguindo. E isso vai desde as esferas materiais às esferas espirituais, né? Deus sabe de todas as coisas e Ele realmente não nos desampara. Vamos lá. Gente, eu tô sem relógio.
A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de força para suportá-lo. Fala de Meimei, nossa querida Meimei. Nem sempre, como eu disse, nós vamos ficar livres do sofrimento, mas nós vamos encontrar forma, nós vamos encontrar força para passar por ele, para vencê-lo, né? Por quê? Porque muitas vezes o sofrimento, muitas vezes não sempre que nós estamos sofrendo, é porque o sofrimento é necessário para a nossa evolução. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio e com esse livre-arbítrio, muitas vezes nós fazemos algumas escolhinhas que não precisávamos fazer, né? Então, aí vem os tormentos voluntários, né? Mas esse sofrimento que não depende única e exclusivamente de nós, uma enfermidade que eu não busquei nessa encarnação, né? Um problema financeiro maior, uma dificuldade com um ente querido. A gente fala, eu não vou dar conta de passar por isso. Mas, através da nossa oração, através da nossa fé, nós vencemos. Sempre vencemos e Deus não nos desampara. Isso é fato, né? A gente nunca está sozinho nesse planeta e Deus está aqui a todo momento. E os benfeitores amigos, né? O nosso anjo protetor, os benfeitores a quem a gente tem um enorme carinho, né? Tem aqueles que a gente, os meninos brincam muito comigo, porque eu sou apaixonada por Eurípides, e aqui em casa meus netos pequenininhos costumavam chamar Eurípides, né? Porque eles não sabiam falar tio. A gente que é de Sacramento, a gente chama ele carinhosamente de tio Eurípides, né? E aí meus netos chamavam de tio Pips. E a gente tem esses que são mais próximos da gente, que a gente tem uma sintonia maior, e esses geralmente a gente dá trabalho para eles, né? Porque a gente fica, oh meu Deus, oh tio Eurípides, me ajuda, né? Mas eles vêm nos ajudar sim, porque eles são pura misericórdia e puro amor. Nós é que muitas vezes nos esquecemos disso. Vamos lá? Bezerra de Menezes, nesse livro, Coragem da Fé, ele traz uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito esclarecedora, uma mensagem, né, que fala, a mensagem que se chama Orai Sempre. Mas antes de ler essa mensagem, eu quero falar para vocês que tem uma passagem muito bonita com Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, e em um dado momento ela estava na colônia Nosso Lar. Quem já leu o livro, já assistiu o filme, sabe do que eu estou falando, né? E ela estava junto com o ministro Clarencio e eles tiveram a oportunidade da colônia, que fica localizada sobre o Rio de Janeiro, eles tiveram a oportunidade de olhar para a Terra. E eles viam pontos de luz, né? Que espalhavam na atmosfera terrestre. E ela percebeu que em uma determinada localidade, os pontos de luz eram mais intensos. E ela pergunta para Clarencio, por que aqueles pontos de luz? Primeiro ela pergunta o que eram os pontos de luz. E ele fala, são preces, são irmãos orando na terra. E aí ela pergunta, por que naquele ponto as luzes são mais intensas? E Clarencio responde para ela, é uma mãe orando por um filho dependente químico. E aí nós percebemos a força da oração e a força da oração aliada ao amor.
E é apenas ao amor filial, ao amor maternal? Não, é o amor universal. Então, se a gente se unir em prece, conectar todos na mesma sintonia, com o mesmo objetivo, que neste momento é o que mais aflige toda a humanidade, é a Covid-19, nós teremos condições de dissipar com mais rapidez o vírus. Ah, mas tudo tem um momento certo, ainda não chegou o momento. Mas esse momento vai chegar conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Então, se nós nos unirmos em prece, Deus vai perceber que nós estamos nos modificando e Ele vai dizer, não, esse povo já está merecendo voltar para a calmaria, né? E aí, nós voltando para a calmaria, nós não podemos voltar para a nossa zona de conforto. Nós temos que continuar nos movendo para que tudo continue prosperando, para que tudo continue caminhando na calmaria que nós tanto almejamos, né? E essa passagem linda de Maria João de Deus, né, juntamente com o ministro Clarencio, que era um dos ministros, um dos coordenadores da colônia Nosso Lar, né? Vem para nos mostrar o poder do amor. E o amor verdadeiro, aliado à oração, é uma força gigantesca, né? E se nós formos merecedores, logo nós estaremos todos mais tranquilos, estaremos podendo nos reencontrar novamente fisicamente, nos abraçar, que honestamente eu confesso a vocês que é uma das coisas que eu mais sinto falta, é desse contato físico, né? E eu rogo a Deus todos os dias para que passe logo, porque eu gosto de sair de casa com a roupa amassada, porque eu adoro abraçar todo mundo. E a gente pede para que isso passe o mais rapidamente possível, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, né? Vamos lá, Péricles, por favor. Orai sempre, filhos. Não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo no coração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Ato de fé solitário, a prece exterioriza a sinceridade do filho, que, reconhecendo a própria insignificância, recorre aos préstimos do Pai, que tudo pode. Jesus orava com frequência. Sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem não passa de uma aparente manifestação de religiosidade. Sem este contato pessoal com Deus, a crença do homem, aqui está repetindo, gente, desculpa, não passa de uma aparente manifestação de religiosidade. Vamos lá. Os que oram nunca se fragilizam diante das lutas que faceiam. Orai no silêncio de vossas reflexões. Orai com a vossa mente e com o vosso coração. Buscai forças no alto para os embates inevitáveis do caminho, repleto de urzes e de pedras. Orai com as vossas mãos mergulhadas na caridade. Que as vossas petições sejam referendadas pelas vossas atitudes no bem do semelhante. A persistência da fé remove obstáculos intransponíveis. A oração modifica o tônus espiritual de quem, por vezes, não enxerga saída para os impasses da existência.
Vamos lá, está repetindo de novo embaixo. Quem não ora será sempre uma presa, fácil para a obsessão e do desequilíbrio oriundo de si mesmo. Filhos, abençoai as vossas provas, afagai o madeiro que vos pesa nos ombros, e sob o sol causticante de vossas dificuldades, não vos afasteis do oásis aconchegante da oração. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. Sede homens de fé e de oração. Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Pedi e obtereis. Exortou-vos o Senhor em suas palavras, jamais pronunciadas em vão. Pedi e obtereis. Palavras que ele reforça para nós com tanto amor, né? Vamos lá. Já foi. Acho que essa já foi, Péricles. Será que eu repeti? Meu computador não tá lá essas coisas, viu, gente? Vocês me perdoem se eu... Ah, exatamente. Termina lá naquela última. Volta para mim, por favor, Péricles, na penúltima, então, porque ela repetiu um slide. Nesse aqui, isto, né? Quanto maior o desafio lançado à vossa crença, mais devereis vos curvar à necessidade de orar. Pedi e obtereis. Exortou-vos o Senhor em suas palavras, jamais pronunciadas em vão. Jesus, né, reforçou isso para nós. Pedi e obtereis. Pede com coração e as coisas se resolvem. Só mais um exemplo para a gente encerrar. A eficácia da prece, ela já é comprovada cientificamente, né? No Hospital Albert Einstein, eles têm uma pesquisa realizada, isso já comprovado cientificamente, que tem 2 alas do hospital, onde os pacientes recebem oração todos os dias, e outra onde os pacientes não recebem oração. As pessoas que oram sem saber para quem estão orando. E já foi comprovado a eficácia da prece para aqueles pacientes que recebem as orações, eles se recuperam muito mais rapidamente, né? Ou, quando não se recuperam, pelo menos tem muita serenidade, tem muito mais tranquilidade para passar por esse processo. Então, a prece, ela é muito eficaz, né? Nós não podemos nos esquecer disso, nós não podemos negligenciar a nossa força, nós não podemos negligenciar que nós unidos nós somos mais fortes e as nossas luzinhas vão brilhar muito mais, né? Eu sempre orei muito, graças a Deus, mas especialmente desde o início da pandemia, eu fui convidada em 2 momentos, eu não sei se esses grupos continuam ou não, mas eu continuo, a orar. Às 15 horas e às 22 horas. Isso desde o começo da pandemia. E assim eu tenho feito todos os dias religiosamente. Eu coloco meu celular para despertar uns minutos antes, eu me recolho e eu faço as minhas vibrações, né? Por todos nós, pelo nosso planeta, pelo universo, né? E eu creio que quando a gente se une, com toda certeza, os pontinhos de luz aumentam muito e nós conseguimos beneficiar mais pessoas. Meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus conduza as nossas vidas, nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Luz e paz a todos nós. Gratidão imensa pela oportunidade de trabalho. Nós que agradecemos, Sônia, esses momentos de reflexão, foi assim, maravilhosos, né? Nos trouxe uma calma,
uma paz, né? Que a oração nos faz isso, né? Então, que nós possamos orar. Aqui em casa, desde outubro de 2019, a gente sempre para às 20 horas e 30 minutos e fazemos uma leiturinha do Evangelho, tudo, um mini culto do lar, né? Do Evangelho no lar, e é comprovado, é isso que nos dá força para a caminhada, para os problemas que vêm, e que nós temos que ter força para podermos, vamos dizer, vencer não, né? Passar por eles com sabedoria, né? Que o nosso querido Mestre Jesus, Maria Santíssima e esses bons amigos sempre nos inspiram. Com Pessoal, certeza. vamos, então, agradecer a Sônia, né, a disponibilidade dela. Daqui a pouquinho ela vai estar lá no Face, com as orações, fazendo ela, né? Ela tem um Eu grupinho, agradeço. né? Graças a Deus. Tão bom. É o nosso alimento, né? É o que nos sustenta, né, Sônia? Então, nós te agradecemos muito. Que o Senhor Eurípides Barçanu continue cada vez mais te iluminando para que você possa levar o Evangelho de Jesus a todos os nossos irmãos. E agora nós vamos para os momentos finais do nosso Evangelho online. É o nosso momento de nos reunirmos todos em orações, né? Porque não é porque a gente está online que as nossas orações não chegam. Chegam sim. A pandemia veio nos mostrar aquilo que a gente sempre falava, né? Passe à distância, oração à distância, né? Agora nós estamos aqui comprovando cientificamente, né? O tanto que nos ajuda, nos tem ajudado nesses momentos. Então, antes de eu começar a nossa vibração, eu vou pedir para o senhor Adalto, vai ser o senhor ou vai ser o Alexandre, senhor Adalto? O Alexandre pediu. Tudo bem, graças a Deus. Quanto mais jovens unir a todos, né, em oração, o mundo, aí vai, né? Os jovens precisam estar assumindo essa responsabilidade. Então, Alexandre, vamos agora, então, entrar em conexão com essa espiritualidade amiga, a espiritualidade que ampara, que protege, que ilumina o nosso centro, Esperança e Fé, a equipe do Sr. José Marques Garcia, que tão humildemente, quando esteve encarnado, nos mostrou o Evangelho. Ele mostrou na prática, e é o que nós temos que estar fazendo. Nós necessitamos da teoria, mas nós necessitamos ainda mais de colocar a teoria em prática. E esse foi um dos irmãos que tão humildemente nos ensinou a prática da caridade. Que ele nos abençoe, nos ilumine. Vamos também mentalizar neste momento os hospitais, aos nossos irmãos médicos, os enfermeiros que estão tão esgotados, tão frágeis nesses momentos, que eles possam todos ser revigorados, que todos possam ter pensamentos na prática do bem, do amor, para continuar essa caminhada de salvar vidas, de amparar a esses irmãos. E aqueles que não forem mais permitidos estar encarnados, porque nós sabemos que todos nós temos o nosso momento, que eles possam ser encaminhados para os hospitais, no mundo espiritual, onde possam fazer a sua recuperação para um despertar calmo, tranquilo e sereno.
Vamos também pedir para os nossos governantes que Ismael possa amparar os nossos governantes, para que todos possam ter a visão da ajuda para esses irmãos que mais estão necessitados. São tantos que estão à procura de um alimento para pôr no seu prato e alimentar os seus filhos, os seus familiares. Então, que esses governantes possam ser iluminados, amparados para a prática do bem e para o acolhimento de todos, mas principalmente dos nossos irmãos que estão com mais necessidades nesse momento. E que Jesus, Maria Santíssima, abençoe a todos os lares, dando força, dando luz, dando fé para a nossa caminhada. E assim, agradecemos por esses momentos que tanto têm nos fortalecido e pedimos ao nosso irmãozinho Alexandre que faça a oração final. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra, assim de todos os nossos desejos, tanto na terra quanto no céu. Nos céus de glória. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Alexandre. Então, meus amigos, antes de terminarmos essa noite, eu quero convidá-los a todos para a nossa próxima semana, que será a nossa amiga que está aqui hoje conosco, a Karina. Ela irá falar o capítulo 11, amar o vosso próximo como a si mesmo, né? A instrução dos espíritos, a lei de amor de Fenelon. Então, que todos nós possamos estarmos aqui prestigiando o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus e que nós possamos levar esses ensinamentos para a nossa prática diária. Uma boa noite para todos, a nossa gratidão a todos, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.